Fala, rapaziada, um abraço pra vocês, um abraço pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Bora falar deste Corinthians, bora falar deste timão que tem intensificado a tentativa de contratações de reforços, tem conversado com alguns nomes, tem tentado trabalhar com algumas possibilidades. Eu trouxe ao longo da programação ainda nesta semana que Arthur Cabral segue na mira do Corinthians. Mas o que acontece neste exato momento é, por enquanto, apenas conversas. O Arthur Cabral pertence ao Benfica de Portugal, não tem atuado por lá, tem enfrentado uma certa dificuldade. É um jogador de 26 anos, revelado pelo Ceará, uma passagem por um ano no Palmeiras. E aí na sequência foi atuar no futebol da Suíça, passou também pela Itália, onde jogou na Fiorentina. E no ano passado chegou ao Benfica. Na última temporada fez 11 gols, mas não caiu nos encantos do então treinador do Benfica e também nem da torcida portuguesa. Então existe sim a possibilidade dele jogar no Corinthians. O Corinthians está tratando a possibilidade de um empréstimo com a opção de compra, mas eu até trouxe informação aqui na Rádio Bandeirantes que no início do ano o Arthur Cabral chegou a ser oferecido pelo empresário dele ao Corinthians. Só que as negociações não avançaram, porque até conversei com o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, ele me disse que à época os valores eram muito acima do que o Corinthians queria, do que o Corinthians trabalhava. Portanto, a equipe alvinegra por enquanto tenta de qualquer maneira contratar agora nesse exato momento este jogador. Estão conversando, não há nada avançado, eu repito para você que acompanha a Rádio Bandeirantes, mas a possibilidade existe sim. Como houve a possibilidade de outros nomes. A gente fala, por exemplo, de Alex Arce, jogador atacante que pertence à LDU e que o Corinthians tentava, mas já saiu da negociação porque não houve avanço. O mesmo aconteceu com o Gonzalo Plata do Al-Sadd do Catar, que está negociando e já tem conversas bem avançadas com o Flamengo pela contratação. A equipe rubro-negra inclusive vai pôr algumas metas, vai pôr algumas possibilidades. A gente está de olho em toda essa situação porque o Gonzalo Plata era um nome que realmente encantava a diretoria alvinegra. Só que os pedidos eram muito altos com relação a valores. Ele queria, aliás ele não, né? O Al-Sadd do Catar exigia que o Corinthians pagasse pelo menos 12 a 13 milhões de euros pela contratações, fora 20% de uma futura venda. O Corinthians, ao mesmo tempo, disse que a possibilidade não existia e por isso se manteve cauteloso com relação ao atleta Gonzalo Plata, que é jogador de seleção equatoriana, inclusive, né? Ele chegou a ser convocado várias e várias vezes, mas quando o agora atual técnico do Al-Sadd do Catar, Félix Torres, estava na seleção equatoriana, ele acabou retirando o Gonzalo Plata do quadro ali da seleção, porque o Plata foi para uma festinha antes do jogo, uma festinha que você sabe, com garotas, tudo mais. E o Gonzalo Plata, junto ao Paes e o Arboleda, estavam naquela festa nas vésperas do jogo amistoso contra a Itália. Inclusive foi transmitido esse amistoso pela Rádio Bandeirantes. Não pegou bem, o Félix Sanches, treinador, não gostou, e aí ele parou de convocar o Gonzalo Plata, e quando ele foi contratado pelo Al-Sadd do Catar, o Plata ao mesmo tempo quis se retirar de lá. Então é essa situação envolvendo essa situação também de negociação. O Corinthians que vai a campo no domingo contra a equipe do Fortaleza, e a tendência é que ainda não estreie com o Héctor Hernandes e também José Martínez, dois jogadores que foram contratados ainda nessa janela de transferências, mas quer contar com as voltas de Ranielli, Yuri Alberto e também de Romero. 3 jogadores que estavam no departamento médico. Aí você pode ter todas as críticas contra o Yuri Alberto e tá tudo certo, muita gente tem críticas contra o atacante do Corinthians, mas o fato é que é um jogador fundamental, pelo menos no que se refere ao número de gols. Ele tem 16 nessa temporada. É o artilheiro do Corinthians no ano e, de certa forma, tem feito falta porque alguns dos seus jogadores não têm dado conta do recado. Eu tô falando do Pedro Raul, que não marca gols há 21 jogos. Eu tô falando também do próprio Giovani, que apesar de ter feito alguns gols e ter despertado interesses de algumas equipes, ele não é aquele artilheiro ainda nato com relação ao Corinthians. Eu falei sobre o interesse de algumas das equipes. O Wydad Casablanca do Marrocos tem interesse na contratação do Giovani, mas por enquanto não houve avanço nessa negociação. Essa mesma equipe também quer o Guilherme Biro, e aí já é um outro cenário, porque o Corinthians quer emprestar o Guilherme Biro e a situação neste momento
é favorável para este empréstimo deste atacante de 20 anos e que fez 10 jogos nessa temporada. Não parece estar nos planos do técnico Ramon Dias e por isso o Wydad Casablanca está negociando este empréstimo com uma opção de compra. Vamos ver se isso de fato vai se concretizar. Eu repito para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, William Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, chegou a recusar uma proposta, uma possibilidade de 30 milhões de reais para que o Guilherme Biro deixasse o clube e fosse pro Al-Sadd do Catar. E aí a negociação não rolou e o Al-Sadd contratou o Giovani, ex-jogador do Palmeiras. Portanto, o Corinthians que vai a campo no domingo tentando de qualquer maneira conquistar uma vitória, porque precisa sair da zona de rebaixamento e tem 22 pontos conquistados em 23 jogos disputados. É o sonho de uma vitória diante do Fortaleza, que pode almejar uma liderança de campeonato brasileiro, tendo um jogo a menos ainda, a equipe do Leão. Estamos de olho em tudo que acontece no Esporte Clube Corinthians Paulista e vamos trazendo aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, rapaziada! Você ouve os Donos da Bola.